Pode estar parecendo a caminhada mais longa do que você esperava, mas Ele está contigo. Pode estar mais difícil do que o que você imaginou, mas Ele está contigo. O que garante a chegada no final não é se é fácil, não é se é perto, é se Ele está comigo e com você. Deus não é Deus de sugestão, Deus é Deus de direção. Deus diz para Pedro: eu não estou te dando uma ideia, eu estou te dando a ideia. Me segue, segue a palavra, segue a direção, faz o que eu estou falando. É comum a gente focar somente em não parar. Só que mais importante do que se mover é se mover na direção correta. Mais importante do que avançar é você avançar na direção correta. Porque avançar na direção errada não vai trazer resultado nenhum, pelo menos positivo. Avançar na direção errada vai trazer prejuízos, vai trazer perda daquilo que nós temos de mais precioso, que é tempo. A moeda mais valiosa do mundo hoje se chama tempo. Se você perder 10 mil reais, você pode trabalhar e ganhar novamente, recuperar esse dinheiro, mas o tempo não. 10 minutos que você perde, você nunca mais vai poder fazer nada com aqueles 10 minutos. E muitas vezes a gente perde tempo porque a gente avança, e às vezes até avança numa velocidade agradável, mas a gente avança na direção errada. Então, mais importante do que avançar é a gente avançar na direção certa. E avançar na direção certa fala da gente descobrir o nosso propósito de vida, a gente saber para onde a gente está indo, a gente saber o que a gente foi chamado para fazer. Porque o sentido da vida não está em você realizar grandes coisas, mas você realizar a coisa certa. Você descobriu o propósito. E aí eu quero, quando a gente fala de propósito, a gente não tem como falar de propósito sem antes a gente falar de visão e missão. Porque o propósito, como eu falei aqui no Hangout, é a ideia que rege a nossa vida. Sabe, é aquilo que, se você observar durante toda a sua história, essa ideia sempre teve presente, sabe? Essa vontade sempre teve presente, esse desejo, esse sonho. Você fez outras coisas, você caminhou em outras direções, mas sempre teve presente na sua vida. É o que vai nortear, sabe, as suas escolhas, as suas decisões. Quando você descobre o seu propósito, as suas escolhas, as suas decisões, os seus investimentos, tudo são em função do seu propósito. Só que para falar de propósito, para entender o propósito, você tem que entender o que é visão e o que é missão. E o que é visão? É como você se vê daqui a 10 anos, por exemplo. O que você se vê fazendo daqui a 10 anos? Porque a gente vive essa geração que já foi batizada de geração fast food, agora está sendo batizada de geração Netflix, né? Por quê? Porque é tudo rápido, quer aquilo que quer, na hora que quer, né? Então demorou muito a gente, e aí vem, é por isso a causa do número alto de desistências. Por quê? Porque a pessoa começa uma faculdade, ela diz, puxa vida, mais 4 anos numa faculdade. Aí ela desiste porque vai demorar muito, aí daqui a pouco passaram-se os 4 anos, aí ela olha para trás e diz assim, puxa vida, se eu não tivesse desistido, eu já teria terminado. E aí vai começando e vai parando, porque é tudo muito rápido, e as coisas que têm consistência e dão resultados consistentes, não são construídos da noite para o dia. Uma estrutura de uma edificação grande, ela não é construída rápida,
Então, a missão, a visão, é o que você se vê fazendo, como você se vê vivendo daqui a 10 anos. Tem gente que não, se você perguntar o que você se vê fazendo daqui a 1 ano, ele não sabe. Imagine 10 anos. E essa falta de visão revela a falta de sonhos, que está diretamente ligado à falta de propósito, e está diretamente ligado a essa vida vazia, sabe, depressiva, ansiosa, sabe, que a nossa geração tem vivido, porque não sabe de onde veio, não sabe onde está, muito menos para onde está indo. Porque o propósito é que vai nos fazer acordar e sair da cama naquele dia que você não tem motivo nenhum para sair. É que vai fazer você continuar mesmo em meio à tempestade. É que vai fazer você continuar acreditando quando ninguém mais acredita. Sabe, que vai fazer você continuar sonhando quando todo mundo está dizendo: você é louco, cara, sabe, isso não vai dar certo, você não vai chegar. Se eu não tenho um propósito, eu acabo sendo conduzido pelas propostas. E as propostas, elas mudam de acordo com as circunstâncias. Querido, durante esses 14 anos de ministério, se eu não tivesse uma palavra de Deus, se eu não tivesse uma visão, se eu não tivesse uma direção de Deus do que Ele tinha me chamado para fazer, se eu não tivesse detalhes do que Deus tinha me chamado para fazer, a gente não tinha chegado até aqui. Porque hoje é fácil você chegar aqui e ver tudo isso acontecendo. Mas quem conhece a história, 3 casais. Quando eu voltei do seminário, eu fui enviado pelo Bosque. Quando eu voltei, o Bosque tinha explodido de crescimento. E assim, o sonho de consumo de todo mundo era congregar no Bosque. Imagine ser pastor no Bosque. E aí foi onde eu tive que vencer a minha primeira proposta. Eu lembro, quando eu fui para o Rio, para o seminário, eu estava 1 ano lá, e eu comecei a ir para as reuniões dos Atletas de Cristo, que era no Centro Esportivo do Jorginho, e lá tinha uma pelada toda terça-feira. E eu comecei a jogar lá com os Atletas de Cristo, e aí surgiu um convite para eu integrar a equipe de futsal do Flamengo. Eu fui para o Flamengo, o melhor time do Brasil, lógico, senão não teria ido, né? Tem vascaíno aí, manifesta aí, tem vascaíno? Corintiano, manifesta aí. Palmeirense, manifesta aí. Agora que manifestou, sai, em nome de Jesus. Querido, manifestar para sair, né? Então, tá todo mundo livre. Deixa eu dizer uma coisa para você: se o Vasco venceu, até você vai vencer, querido. Não desista, avance. Então, aí eu fui para o futsal do Flamengo. E aí eu fiquei 2 anos, nós fomos bicampeões cariocas de futsal. No final do 2º ano, o diretor de futsal, o que aconteceu? A diretoria do Flamengo cresceu o olho, aquela coisa toda, começou a cobrar royalties dos patrocínios que o cara conseguia. Eu sei que o cara foi para o Vasco, e ele levou toda a equipe para o Vasco. Eu já senti que não era de Deus aí, né? Eu digo que isso não é de Deus. Só que quando a gente chegou no Vasco, eu ainda treinei 2 semanas, porque a gente teima contra a vontade de Deus, a gente é assim. E aí, o cara conseguiu uma franquia da Liga Nacional de Futsal. Só que jogar um campeonato carioca, o máximo que a gente saía era de um município para o outro. Às vezes a gente viajava na madrugada, a gente já estava em casa. E isso não atrapalhava a minha faculdade de teologia. Eu fui para o Rio com um propósito. Eu já sabia o que Deus tinha para mim. E aí, quando a gente chega no Vasco, que a gente vai jogar a Liga Nacional, a Liga Nacional não é como no campo, que você faz um jogo e volta, não. O futsal não tem um recurso que o campo tem. Então o que acontece? Você pega ali para o lado do sul, aí você joga com todas as equipes que tem para aquela região. Então você fica 15, 20 dias fora jogando, depois volta para o Rio. Aí faz 2, 3 partidas em casa, viaja de novo, fica 15, 20 dias fora. E isso ia comprometer o meu propósito.
Porque é o seguinte, presta atenção que eu vou te dizer: quando o diabo não te pega pelo pecado, ele te pega pelas distrações. Quando ele não consegue te tirar do teu propósito através do pecado, quando você não cede o pecado, ele tenta te pegar pelas distrações. E as distrações muitas vezes não é pecado. As distrações muitas vezes não vão te impedir de viver e de cumprir o propósito de Deus, mas no mínimo eles vão atrasar. Porque as distrações no mínimo nos atrasam. E eu lembro que quando foi anunciado que a gente ia jogar a Liga Nacional, e eles explicaram como que era o processo, eu fui para casa. E assim, querido, para um atleta de futsal, a Liga Nacional é a cereja do bolo. É a cereja do bolo. É a competição de elite do Brasil. Você jogar contra Falcão, né? Você começar a criar networking com toda essa galera. Então assim, e para mim que tinha jogado profissional 12 anos, estava ali agora diante de uma oportunidade. E aí eu cheguei em casa, conversei com a Ana, e eu falei, eu vou parar. E ela falou, por quê? Eu falei, porque eu vou ficar 15, 20 dias fora viajando, e isso vai comprometer o propósito para o qual eu vim aqui para o Rio. E ela falou, amor, você ora, se realmente você entender que é isso, tá? Eu orei. E aí eu chego em São Januário uma manhã de terça-feira, com a bolsa e todo o material de treino dentro, porque você recebia tudo, né? Agasalho, tudo. Botei tudo dentro da bolsa, cheguei lá. E aí antes, na segunda eu tinha conversado com o diretor técnico. Expliquei para ele, ele entendeu. E eu cheguei então numa manhã de terça-feira para entregar o meu material e me despedir do grupo. E aí, a cara de espanto deles era enorme, porque eles diziam assim, cara, você não está entendendo, você tem noção de quantos jovens, que naquela época eu era mais jovem do que agora, né, que eu não seja mais, né? Ele disse, você tem noção de quantos jovens gostaria de estar no lugar que você está, de ter a oportunidade que você está tendo? Quantos jovens aqui do Rio de Janeiro, cara? Você veio do Acre, você está tendo essa oportunidade, você está abrindo mão. Aí eu olhei para eles, eu falei, cara, eu entendo o espanto de vocês, mas eu não vou explicar porque vocês não vão entender. Vocês não vão entender o motivo pelo qual eu estou abrindo mão. Muito menos se eu dissesse que era para ser pastor, né? Porque ser pastor sem abrir mão de nada, o pessoal vai dizer que você é doido. Imagina você ter que abrir mão de alguma coisa. E imagina de um sonho de criança. Qual é o jovem brasileiro que não tem um sonho de ser um jogador de futebol? E ainda mais vivendo tudo que eu já tinha vivido. Era assim, ó, o inimigo chegou, botou assim, ó, tá aqui, ó. E a gente tem que ter muito cuidado, porque tem 3 vozes que a gente tem que aprender a discernir. 3 vozes: a nossa, a de Deus e a do diabo. Porque nem tudo que não é pecado quer dizer que vem de Deus. E muita gente se perde nisso. Muita gente se perde nas propostas, muita gente se perde nas distrações. E para você avançar, primeiro, como eu falei no início, você precisa se manter na direção correta. Porque senão você anda para um lado, anda para o outro, daqui a pouco anda para o outro, você não avança. O avanço, ele acontece quando você anda em linha reta, independente da velocidade. Muitas vezes a gente se preocupa muito com a velocidade e não com a direção. Às vezes uma pessoa pode sair muito mais rápido do que você, mas se em algum momento ela pegar uma trajetória diferente, por mais lento, por mais devagar que você vai chegar. E ela não vai chegar. Então, a visão, se você não tiver visão, você vai ser seduzido pelas distrações, porque elas vêm, sabe, elas vêm de dentro de nós, elas vêm dos nossos desejos, elas vêm das nossas experiências que a gente teve durante a nossa caminhada, sabe, ela vem das nossas frustrações do passado. Às vezes a gente quer porque quer uma coisa, não é porque é o projeto de Deus, não é porque é o propósito de Deus para a minha vida, é porque eu não tive na minha infância, e agora eu tenho uma necessidade emocional muitas vezes de ter, e eu não sei. Eu vou contar uma história para você, você vai rir, mas não tem problema não. Vou contar, você quer saber sim ou não? Não vou contar não.
Misericórdia, se eu descer daqui eu apanho agora, se eu não contar, né? Ninguém é curioso aqui, mas eu vou contar mesmo assim. Eu lembro, quando eu ia para o colégio, eu levava para a escola pão com manteiga e banana frita dentro. Não sei se você já comeu. Isso vai ter no céu. Se não tiver, a eternidade tá fadada a não ter graça, né? Vai ter no céu. Pão com manteiga, mas aquele não é esse pão que parece isopor, não. Aquele pão que quando o cara está fazendo ele solta o suor assim, sabe? Pão só presta se for assim, né? Aquele bem grosso que fica mistura com suor e tal. E aí eu amava banana frita. Só que assim, pelas condições, o negócio sempre foi regrado. Então fritava a banana, ó, 5 para um, 5 para outro, 5 para outro. E eu nunca conseguia comer à vontade. E eu tinha um negócio de quando eu trabalhar, mandar fritar banana. E eu vou comer até o bucho espocar. E eu fiquei com esse negócio comigo. Rapaz, mas teve um dia, depois que eu comecei a trabalhar, entrei no bombeiro. E aí um dia eu comprei um cacho de banana. Eu levei para minha prima, né? Morava aqui em Rio Branco, eu era solteiro, eu escapava na casa das primas, né? E aí ela fritou banana. Eu disse, pode fritar que hoje eu vou comer banana. Mas eu comi banana com açúcar em cima, assim, não foi nem com pão, eu meti açúcar em cima e eu comecei a comer banana. Assim, era uma necessidade que eu tinha por uma privação que eu tive lá atrás. E às vezes quem está conduzindo a nossa vida não é o futuro, às vezes é o passado. Às vezes são as experiências do passado que estão nos conduzindo. E se as experiências do nosso passado nos conduzirem, sempre elas vão nos conduzir para o lugar errado. A gente precisa ter o controle da nossa vida, a gente precisa saber. Só que para eu ter o controle da minha vida, eu preciso saber quem eu sou. Preciso saber quem eu sou. Quem eu sou? Sabe? Porque se eu não souber quem eu sou, eu não vou saber para onde eu estou indo, o que eu quero, para onde eu quero ir. Então a visão, eu quero que você entenda, se você entender isso, porque tem muita gente escolhe um curso na faculdade e está aí 5, 6 anos formado e nada. Muita gente escolhendo cursos porque esse aqui vai dar muito dinheiro. Ei, deixa eu te falar uma coisa, o índice de suicídios é de 80% nas camadas altas e mais alta que tem, não é em gente que não tem dinheiro não. O erro dessa geração tem sido querer viver em função do ter e não do ser, achar que o sentido da vida, que a verdadeira alegria está nos bens materiais. E o pior, sabe o que é? É que a gente está vendo os exemplos, porque está na televisão todos os dias, pessoas ricas, famosas, milionárias, acabando com a sua vida, e a gente continua achando que fazer uma faculdade, escolher uma profissão que dá dinheiro é o caminho. A gente precisa aprender. A gente precisa ter a capacidade de aprender com os exemplos. Então, a visão, ou seja, o que eu quero, e a visão, o propósito, ele é definido por aquilo que queima no teu coração, cara. Sabe, não abre mão não. Talvez em algum momento você vai ter que fazer coisas que você precisa fazer, para lá na frente você viver do que você gostaria de viver. Não é que você, o meu sonho é ser isso, como não dá para ser, então não vou fazer nada. Não é disso que eu estou falando. Sabe, durante essa minha caminhada, teve muitos momentos que eu fiz muitas coisas, mas eu sempre estava de olho na visão, eu sempre estava de olho no que eu queria estar vivendo daqui a alguns anos, eu sempre estava de olho nisso aqui, ó. Sabe qual era o meu sonho? Eu ficava olhando os pastores, eu digo, pai, meu sonho um dia é eu poder viver só para o ministério. Esse é o meu sonho. Sabe, eu poder participar dos eventos. Muitas vezes tinha conferências aqui, tinha coisa, eu não ia porque eu estava de serviço no bombeiro, porque eu estava trabalhando. E eu não podia viajar para as conferências, porque eu só tinha férias uma vez. Digo, Deus, o Senhor sabe. Só que durante muito tempo, eu tive que fazer outras coisas, para mim hoje poder estar vivendo do propósito que eu descobri que era o propósito de Deus para a minha vida.
Eu fui subcomandante do bombeiro em Sena Madureira, 140 quilômetros daqui, durante 1 ano. E nem isso foi suficiente para me tirar do meu propósito. Eu pegava o ônibus aqui 6 da manhã na segunda-feira, ia para lá, quarta-feira, 2 horas da tarde, eu pegava um táxi de volta, chegava aqui, pregava na quarta-feira à noite, quinta de manhã eu voltava para Sena, sexta à tarde eu voltava para cá, ficava o final de semana. Foi 1 ano desse jeito. Mas eu não abri mão. Por quê? Porque eu ia, voltava, mas eu estava de olho na visão. Eu digo, daqui uns anos isso vai mudar, daqui uns anos eu vou chegar, e vai chegar o dia que eu vou viver do propósito de Deus para a minha vida. Eu sei o que eu quero. Quando você sabe o que quer, as distrações, as propostas e as adversidades e as dificuldades do processo não te param. Não te param. As pessoas desistem, como a gente estava conversando aqui, porque elas não sabem o que elas querem da vida. Porque quando no propósito, querido, a paixão. Propósito é algo que te apaixona. Algo que te apaixona. E quando você está apaixonado, não tem chuva que te impeça de ir para a casa da namorada. Tem ou não? Não tem. Não tem dificuldade, não tem problema, vai a pé, né? Vai de qualquer jeito, mas vai. Propósito envolve paixão. Se você não é apaixonado pelo que você faz, não vou dizer para você para de fazer, mas começa a ver o que você faz hoje como algo temporário e começa a buscar e a descobrir o que te apaixona. E paga o preço para você viver por isso, porque independente do preço que você pagar, nada vai ser mais recompensador do que você viver dentro do teu propósito. Tem pessoas que perdem anos da sua vida vivendo fora daquilo que Deus os chamou para fazer, frustrados. Tem uma frase que diz assim, não sei se eu vou lembrar direito, diz assim: não vale a pena você trabalhar 5 dias e ter prazer em 2, alguma coisa assim, né? Ou seja, não vale a pena você viver 5 dias da sua vida sem ter prazer no que você faz. Você precisa descobrir qual é a tua visão, qual é o teu propósito, e começar a enxergar, você precisa de uma visão. Como é que você se vê daqui 5 anos? O que você se vê fazendo daqui 5 anos? Quando você sabe o que é e define a tua visão, aí você pode definir a tua missão. Sabe o que é o problema? É que tem muita gente na missão sem visão. E qual é o propósito? O que é missão? Missão é o que eu vou fazer todos os dias para chegar na visão. Quando eu descobri o que eu queria, digo, e agora, o que eu tenho que fazer? Para daqui a 5 anos eu estar vivendo isso, para daqui a 10 anos eu estar vivendo isso. Aí eu fui para a missão. Eu tenho que estudar, eu tenho que me formar, eu tenho que ter isso, eu tenho que fazer isso. Porque quando você descobre, quando você tem uma missão, aí, sabe, os teus recursos você sabe onde investir. Você sabe no que você vai investir seu dinheiro quando você tem uma missão, uma visão. Você vai investir naquilo que vai te levar a viver o que você sonha viver. Mas quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. E aí tem muita gente pegando e investindo o seu tempo, que eu falei que é a moeda mais valiosa do mundo, investindo o seu dinheiro, investindo aquilo que tem em algo que não vai levá-lo ao seu propósito. Queridos, não adianta você ler, você tem que ser coerente com aquilo que você lê. Você precisa ser coerente com aquilo que você faz. Será que a vida que você está vivendo hoje é coerente com a vida que você quer viver daqui 5 anos? Você já parou para pensar nisso? Ah, pastor, daqui 5 anos eu quero estar formado. Beleza, mas você está estudando? Você está se esforçando? Você está fazendo a sua parte?
Porque a vida que eu estou vivendo hoje, ela tem que ser coerente com a vida que eu quero viver amanhã. Porque senão amanhã não vai chegar. Percebe? Se eu quero chegar àquela cadeira ali, eu não posso estar caminhando para cá. Tudo que eu for fazer, o meu dinheiro, o meu tempo, tudo que eu for investir tem que ser em algo que me conduza a chegar àquela cadeira. Queridos, quando eu descobri o propósito de Deus para a minha vida, eu parei de aceitar propostas. Por exemplo, hoje eu recebo, pela misericórdia de Deus, eu recebo alguns convites para ministrar. Só que uma vez o cara me convidou, acho que foi até o Turi que falou, ele falou para o Turi depois. O cara me convidou para pregar num evento deles sobre o batismo no Espírito Santo. Aí eu falei, eu não vou porque não está ligado ao meu propósito, não está ligado à minha linha ministerial. Eu falei, eu tenho um discípulo meu que faz melhor do que eu. Porque o tempo que eu ia estar lá fazendo algo que não é o meu foco, que não é o meu DNA, lógico, pastor, mas pastor tem que saber. Eu não estou dizendo que eu não sei fazer, eu estou dizendo que tem gente que faz melhor do que eu, e eu não preciso fazer tudo. Eu falei, olha, eu tenho. Só que os caras não queriam, eles queriam a mim, não era pelo resultado da ministração, eles queriam pelo meu nome. E eu não fui, sabe por quê? Porque quando eu descobri quem eu era, quando eu descobri o meu propósito, eu assumi o controle da minha agenda. Porque quando você não sabe quem você é, e quando você não sabe para onde você está indo, são os outros que vão decidir o que você vai fazer ou não. Durante muito tempo na minha caminhada, eu fui para muitos lugares e fiz muita coisa para muita gente que eu não gostaria de fazer, sabe, que eu não deveria fazer, mas pensando nos outros eu fiz. E é um tempo que eu perdi, que eu podia estar investindo no meu propósito. Quem define a tua agenda? Se você não decide a sua agenda, os outros vão decidir por você. Só que tem um detalhe: eles vão decidir de acordo com o que é importante para eles e não para você. Aí você vai estar fazendo um monte de coisa, vai estar muito ocupado, mas nem um pouco produtivo. Você que é jovem, você precisa pensar: o que eu quero da vida? O que eu quero estar vivendo daqui 3 anos, daqui 4 anos, daqui 5 anos? Cara, a força, a motivação, a empolgação, a energia é extremamente importante. Mas para quem sabe aonde está indo, para quem sabe onde quer chegar. Senão você vai pegar essa força, essa energia e essa motivação que o jovem tem como ninguém e vai usar para caminhar na direção errada. Qual é o curso que você quer fazer? Qual é o emprego que você quer ter? O que você quer viver? O que te faz feliz? Sabe, o que brilha? O que teu coração queima quando você pensa em fazer? Ah, pastor, mas já passou, não dá mais. Quem disse? Quem disse que não dá mais tempo? Quem disse que não é possível ainda você construir a sua história? Quem disse que não é possível ainda você construir a pessoa que você sempre desejou ser? Deixa eu te falar uma coisa: esse pastor que você vê aqui hoje, eu não nasci assim não. Eu construí com muita leitura, com muito curso, com muita dedicação, com muito sacrifício. Enquanto muitos amigos meus, sabe, estavam encantados com o mundo da bola, eu abandonei, fui estudar, fui me preparar. O problema é que a gente quer transferir para Deus tudo e não é. Como o Felipe falou, tem coisas que é com a gente. Deus não vai fazer o que depende de mim e você não. Aí você não sabe o que quer da vida, você não sabe onde quer chegar, você não descobriu quem você é, você não descobriu o que é que queima no teu coração. Aí você começa um curso, vai para um lado, desiste, vai para outro, desiste. Ei, o tempo que você para descobrir quem você é e o que você quer da vida é um tempo que nunca vai ser perdido. É um tempo que nunca vai ser perdido, vai ser o tempo mais bem investido do mundo.
É o tempo que você para de não, chega de ficar para lá e para cá igual barata tonta. Peraí, quem sou eu? O que eu quero? Onde eu quero chegar? Como eu quero estar vivendo daqui a um ano? Como eu quero estar vivendo daqui a 2 anos? Sabe? Estabelece metas, sabe? Estabelece alvos e começa a andar e caminhar. Aí você vai avançar. Independente da velocidade em que você começar, aí você está avançando. Por quê? Porque você tem uma direção certa. Você tem uma direção certa. Você sabe onde você quer chegar. Agora, o maior problema de todos é que a gente quer o resultado. Ou seja, a gente quer a visão, mas a gente não quer o processo, que é a missão, que é aquilo que eu tenho que fazer todos os dias. É muito comum na igreja a gente ver uma pessoa pregando e dizer: eu queria pregar igual fulano. E por que não prega? Sabe por que não prega? Porque não quer orar como fulano ora, porque não quer estudar como fulano estuda, porque não quer congregar como fulano congrega. Eu publiquei uma mensagem, quero encerrar com isso aqui. Eu publiquei uma mensagem no dia do pastor, que eu recebi do pastor Josué, e eu quero ler para você. Pastor, como o Senhor conseguiu chegar ao pastorado? Simples. Vou te contar um pouco da minha história. Me perseguiram, não saí da igreja. Me difamaram, eu não saí da igreja. Me caluniaram, eu não saí da igreja. Me acusaram, eu não saí da igreja. Fiquei enfermo, eu não saí da igreja. Fiquei desempregado, eu não saí da igreja. Fiquei sozinho, eu não saí da igreja. Não me deram oportunidade, eu não saí da igreja. Não me consagraram, eu não saí da igreja. Não me incentivaram, eu não saí da igreja. Não me abraçaram, não saí da igreja. Fiquei sem carro, não saí da igreja. Tive problemas pessoais, não saí da igreja. Tive problemas familiares, não saí da igreja. Caçoaram de mim, eu não saí da igreja. Não me visitaram, eu não saí da igreja. Não aceitaram a minha opinião, eu não saí da igreja. Minha oração não foi respondida, eu não saí da igreja. Sofri preconceito, não saí da igreja. Me desprezaram, não saí da igreja. Quem ajudei me abandonou, eu não saí da igreja. Quem ajudei me apedrejou, não saí da igreja. Quem ajudei foi ingrato, não saí da igreja. Quando errei, não fui compreendido, não saí da igreja. Quando me arrependi, não recebi compaixão, não saí da igreja. Aí eu cheguei a ser pastor. Mas sabe por que eu tive força para vencer tudo isso? Porque eu sabia onde eu queria chegar. Porque quem tem uma visão, as dores da missão, as dores do processo, não consegue ser maior do que a paixão que nos move em direção à visão de Deus para nós. Você quer avançar? Você quer ver progresso? Você quer começar a ver resultado? Para e define o que você quer da vida. Decide onde você quer chegar. Porque o lugar mais fácil e mais rápido nem sempre vai ser o melhor. O lugar mais difícil, mais desafiador, vai ser onde você vai desfrutar do verdadeiro prazer e do verdadeiro sentido da vida. Eu quero te desafiar nessa noite, sair daqui decidido a não dar mais um passo sequer, se não for em direção ao propósito de Deus para a tua vida. Não importa o tempo que perdido foi, diz a palavra de Deus. Ah, pastor, mas agora eu não tenho como viver do meu sonho. Eu sei, eu estou dizendo para você, descobre o que você quer, e aí você vai estar vivendo hoje. Você está fazendo coisas que você precisa, mas você não perde de vista a visão, você não perde de vista o sonho, você não perde de vista o propósito. Tudo que você vai fazer a partir de hoje é para te levar ao lugar que Deus te chamou para estar.